O vereador Benedito Roberto Meira foi autor do requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores no plenário para a realização de audiência pública com a FUNPREV, a fundação que cuida dos pagamentos e aplicações financeiras das aposentadorias e pensões do município, dos servidores do DAE, da Câmara, da Prefeitura. O senhor apresentou dados preliminares para essa discussão, tendo em vista a legislação em relação à preocupação da qualidade dos investimentos e do monitoramento dessas aplicações? Não tenha dúvida, eu entendo que os 552 milhões que hoje a FUNPREV dispõe em seu caixa, para garantia de pagamento aos servidores aposentados, todo esse valor deve ser muito bem aplicado, com segurança e com risco zero de qualquer prejuízo. Eu entendo assim. A FUNPREV dispõe de técnicos, dispõe de comitês, dispõe, enfim, de toda uma estrutura preparada para que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de intercorrência nessas aplicações. Nós sabemos também que há uma exigência por parte do governo em que parte desses recursos eles devem ser aplicados em investimentos que tenha risco, exatamente para poder atingir uma meta que é o valor da inflação mais 6, 7, 10, até 10%. Só que isso é um risco, para aquele dinheiro que está lá. Então eu trouxe esse alerta porque nós tivemos um prejuízo em relação a uma dessas aplicações. Eu fui conhecer o porquê do prejuízo dessas aplicações, me deram algumas explicações, o presidente e seus assessores, os economistas, mas eu entendi que seria oportuno nós fazermos uma discussão mais ampla sobre a FUNPREV no dia 1º de setembro, não só para discutir a aplicação dos recursos disponíveis da FUNPREV, mas também, até mesmo, para tentar entender qual é a saída, qual é a alternativa para reduzir o déficit atuarial, já que hoje o déficit está na casa de 106 milhões de reais. Então, o que as pessoas precisam entender e compreender, não só a população, mas principalmente os servidores, em especial os aposentados, é que aquele dinheiro lá existe e a garantia do seu pagamento, do seu salário mensalmente, para ele ter essa garantia, é preciso que todo o dinheiro seja muito bem aplicado, seja muito bem investido e que o tempo de contribuição de muitos servidores, não tenha dúvida que com certeza vai ter que ser majorado, vai ter que aumentar o tempo de contribuição para que o fundo seja viável. Caso contrário, eu entendo que corre-se um sério risco de um futuro próximo, todos os servidores se submeterem ao regime geral de previdência social, que é o grande objetivo do governo federal, governo estadual, é se livrar, desculpe a expressão, dos aposentados, criando aí um regime geral, ou seja, todo mundo na vala comum. O governo, tanto federal quanto estadual, eles entendem que servidores públicos são privilegiados e, na verdade, é uma opção. O servidor público ele foi concursado, escolheu aquilo ali para o seu trabalho, se dedicou por mais de 30, 35, 40 anos de idade e nada mais justo do que receber uma justa remuneração. Neste caso, a audiência pública parte deste exemplo, da questão do título que, infelizmente, de aplicação deu prejuízo, mas o senhor pretende que essa discussão adentre um pouco mais, se possível, na questão da própria estruturação e manutenção da FUNPREV no tempo. Sem dúvida, como, por exemplo, a autarquização da Endurbe, como se cogita, vamos colocar os servidores de seletista para estatutário, eu acho que isso é algo impossível hoje de acontecer, mas é preciso discutir, as pessoas precisam entender e compreender tudo isso. Hoje, por exemplo, os servidores aposentados, eles não contribuem com a Previdência quem ganha em valores inferior ao regime geral de Previdência Social, que é de R$ 6.300, o que já não acontece mais no estado de São Paulo. No estado de São Paulo hoje, todas as pessoas, todos os servidores aposentados contribuem, os militares e os civis, todos contribuem, seja qual for o salário que percebam, mesmo abaixo do teto. Ou seja, aqui tem a questão do regime complementar de previdência, que inclusive tem uma legislação que vai descer para cá, sobre o chamado RPC,
onde tem cobranças de alíquotas adicionais para quem ganha acima do teto, e toda essa regulamentação desses sistemas no tempo. Não tenha dúvida, esse é o grande objetivo, é mostrar para a população o que é a FUNPREV, para que serve a FUNPREV, e que o servidor em especial ele tem que pensar o seguinte: a manutenção da FUNPREV é a garantia do seu salário até o final da sua vida. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que tem audiência pública agendada, aprovada no plenário no dia 1 de setembro, aqui na Câmara Municipal de Bauru, para tratar sobre a questão da Fundação de Previdência, aposentadorias e pensões dos servidores aqui de Bauru. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.